Olá, pessoal. Eu sou o professor Luiz Moreira, farmacêutico bioquímico, mestre em ciências da saúde, especialista em ortomolecular, especialista em gestão em saúde, fitoterapia clínica e nutrigenômica e nutrigenética. Sou o diretor do Instituto High Nutrition e coordenador do departamento técnico da Consulfarma. E é uma honra imensa estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer muito a toda a equipe aí da Central Farma pelo convite, pelo espaço, pela confiança, né? E nós vamos conversar, pessoal, da modulação, nós vamos falar sobre modulação da dor e inflamação pelo sistema endocannabinoide. Eu estou aqui principalmente, pessoal, para a gente entender melhor o que é o sistema endocannabinoide e, principalmente, como tem as suas interligações com o gerenciamento de dor e inflamação. Perfeito? Para começar o nosso bate-papo, pessoal, hoje, quando nós falamos de modulação do sistema endocannabinoide, principalmente com uma abordagem mais preventiva, direcionada à medicina personalizada, ao tratamento personalizado, né? A medicina canabinoide, né? Que atua principalmente focada, né, na modulação desse sistema endocannabinoide, a gente foca principalmente em dois receptores que compõem o sistema endocannabinoide, que é o receptor CB1 e CB2, que são chamados de receptores canabinoides. Nós temos duas substâncias chamadas de endocannabinoides, AEA, que é a anandamida, e o 2-AG, que é conhecido como 2-araquinodoilglicerol. Essas duas substâncias, então, nós estamos falando de endocannabinoides. Além desses dois receptores e dessas duas substâncias, nós temos ainda, compondo o sistema endocannabinoide, as enzimas de síntese da anandamida e do 2-araquinodoilglicerol e as enzimas de degradação dessas substâncias. Esse sistema, com esses receptores dessas enzimas, compõe aquilo que nós chamamos de resposta canônica, a atividade canônica do sistema endocannabinoide, que é a atividade clássica. E nós temos a atividade não canônica, que está envolvida a outros tipos de receptores, como vocês podem ver nesse slide, nos receptores valinoides, tá? Então, o sistema endocannabinoide, ele é acoplado a outros receptores, modulando, assim, diversos neurotransmissores, tanto no sistema nervoso central, quanto modulando resposta no sistema periférico e no nosso metabolismo energético. Toda esta modulação e essa atividade complexa do sistema endocannabinoide faz com que ele tenha um potencial imenso a ser explorado dentro da medicina, dentro da terapêutica. Os estudos mostram benefícios para pacientes parkinsonianos, pacientes com Alzheimer, doença de Huntington, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, esquizofrenia, epilepsia, pacientes de dor crônica, né, as neuropatias, também pacientes com traumas cerebrais, todos, além, claro, né, de a gente falar ainda, por exemplo, no caso do autismo. Então, nós temos aí diversas patologias neuropsiquiátricas e neurológicas que podem ser beneficiados, pacientes que podem ser beneficiados com a modulação do sistema endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide, como inúmeros outros sistemas que existem no nosso organismo, pessoal, ele não é isolado, né? Ele, na verdade, a gente precisa desenvolver o que nós chamamos de uma visão mais holística dessa modulação do sistema endocannabinoide. Por quê? Porque o sistema endocannabinoide, ele sofre influência da nossa microbiota intestinal, do nosso microbioma como um todo, sofre influência da prática de atividade física, da alimentação, do estilo de vida, de fatores genéticos, e da uso de componentes de suplementos alimentares e de nutracêuticos e de fitocomplexos, né, de substâncias fitoativas. E, além disso, pessoal, sofre influência do ambiente em que nós vivemos. Isso vai impactar diretamente no nosso microbioma, na nossa microbiota, interferindo no eixo cérebro-intestino, intestino-cérebro, e isso vai estar diretamente relacionado, pessoal, a respostas e às atividades que vão ser desencadeadas
a partir do sistema endocannabinoide. Então, essa é uma visão que nós temos que ter, pessoal, uma visão mais holística. O sistema endocannabinoide não é um sistema isolado, ele não é um sistema que modula somente o sistema nervoso central, a liberação de neurotransmissores, mas ele também está atuando, pessoal, nessa complexa cadeia de eventos que envolve, pessoal, a nossa ligação e a nossa resposta com o ambiente, com o estilo de vida, né? O nosso expossomos, né? Então, o sistema endocannabinoide sofre influência de todo esse expossomos. Quando nós falamos, pessoal, de sistema endocannabinoide, então, para ficar clássico, para ficar mais claro para vocês, o sistema endocannabinoide ele é composto por dois tipos de receptores. Os receptores CB1 e CB2, perfeito? Esses receptores, principalmente o CB1, pessoal, ele está mais predominante no sistema nervoso central, e o receptor CB2, ele está mais prevalente nas células imunológicas e principalmente nos tecidos periféricos. Perfeito? Não quer dizer que não exista receptor CB2 no sistema nervoso central. Essa é uma discussão muito interessante e que a ciência vem mostrando que em algumas células, como as micróglias, as microglias e até mesmo em astrócitos, nós podemos encontrar receptores do tipo 2, tá? Mas ele não é o mais prevalente no sistema nervoso central. Nós temos ainda os endocannabinoides em si, a anandamida e o 2-araquinodoilglicerol. Nós temos as enzimas de síntese, né? Fosfolipase A2, fosfolipase C, a N-acetilfosfatidiletolamina, fosfolipase D, né? Que é essa enzima aqui, ó, que vocês estão vendo, e que dá origem, né, pessoal, principalmente à anandamida. E nós temos ainda a enzima, que é a lipase de diacilgliceróis, né, que dá origem a 2-araquinodoilglicerol. Bom, essas são chamadas de enzimas de síntese. E temos ainda as enzimas de degradação. Nós temos ainda a amida hidroxilase dos ácidos graxos, que degrada a anandamida, e a lipase de monoacilglicerol, que degrada o 2-araquinodoilglicerol. Isso daqui, pessoal, compõe o sistema endocannabinoide na sua resposta canônica. Hoje nós sabemos que para modular o sistema endocannabinoide, eu posso atuar nos receptores com agonismo ou antagonismo, eu posso aumentar a síntese da anandamida ou aumentar a síntese do 2-araquinodoilglicerol, eu posso inibir a degradação da anandamida ou inibir a degradação do 2-araquinodoilglicerol. Perfeito? Então, eu posso modular a atividade do sistema endocannabinoide dessas formas. Eu posso modular o sistema endocannabinoide, então, pessoal, eu posso modular, então, a atividade do sistema endocannabinoide, né, destas formas, atuando tanto nos receptores, quanto na síntese, quanto na degradação. Bom, continuando a nossa aula, então, pessoal, olha só que interessante, né? Os endocannabinoides são derivados de fosfolipídios, né? Os fosfolipídios, eles sofrem ação das fosfolipases, né? E vão dar origem aí à anandamida ou 2-araquinodoilglicerol. Para dar origem à anandamida, ele deve sofrer a ação da N-acilfosfatidiletolamina, fosfolipase D,
ou da lipase de diacilglicerol, formando o 2-aracnodoilglicerol ou anandamida. Esses dois endocannabinoides podem sofrer degradação, e aí eles vão sofrer degradação, pessoal, principalmente da amida, né, da hidroxilase dos ácidos graxos, ou da lipase de monoacilglicerol. A anandamida vai ser quebrada em etenolamina e ácido araquidônico. E o 2-aracnodoilglicerol vai ser quebrado em glicerol e ácido araquidônico. A partir do ácido araquidônico, pessoal, nós podemos formar prostaglandinas e leucotrienos. Então, a partir da atividade da resposta inflamatória do indivíduo, eu posso ter uma influência negativa sobre o sistema endocannabinoide. Perfeito? Vamos supor, o indivíduo está muito inflamado, ele pode quebrar mais a anandamida e 2-aracnodoilglicerol para produzir maior quantidade de ácido araquidônico para intensificar a produção, principalmente de prostaglandinas e leucotrienos. Isso quer dizer, pessoal, que o sistema endocannabinoide ele é totalmente acoplado à nossa resposta inflamatória, né? Então, ele está vinculado diretamente à questão da intensidade dessa resposta inflamatória. Além disso, pessoal, olha só que interessante, né? O sistema endocannabinoide, ele também está acoplado a outros tipos de receptores, que é a resposta não canônica, não é verdade? Então, olha só, dentre essas relações de resposta não canônicas, nós temos a ativação dos receptores TRPs, né, que são os receptores conhecidos como receptores valinoides, são receptores de canais iônicos que respondem a estímulo térmico e químico, estão envolvidos diretamente na percepção de dor, né, e também na detecção de calor, e contribui para a sensação também de queimadura. Então, os receptores valinoides estão diretamente relacionados à percepção de dor e calor. Depois nós temos os receptores acoplados à proteína G, os GPRs, que é uma família muito longa, muito grande essa família. E eles são receptores que detectam moléculas externas e ativam vias de sinalização, principalmente intracelular, a partir da proteína G. E tem aí, está envolvida diversas funções fisiológicas, incluindo a percepção da luz, o olfato, a regulação do sistema imunológico e de neurotransmissores. Nós temos ainda também, pessoal, o sistema endocannabinoide, também ativando ali a atividade dos receptores de peroxossomos ativados. Nós temos o do tipo alfa, gama e delta. O receptor do tipo alfa, pessoal, é um receptor de peroxossomos ativados do tipo alfa, é um receptor nuclear que controla a expressão de genes envolvidos no metabolismo de lipídios, atua na oxidação de ácidos graxos no fígado, ele influencia na produção de lipídios na resposta inflamatória, né, ajuda a controlar a homeostase da glicose e o metabolismo energético. Nós temos ainda os PPAR-gama, que são os receptores de peroxossomos ativados do tipo gama, que regula também a expressão gênica relacionado ao metabolismo de lipídios e glicose. É crucial o PPAR-gama, pessoal, para a adipogênese, né, por formação de novas células, né, da novos adipócitos, né, o crescimento do tecido adiposo, isso interfere diretamente na sensibilidade à insulina, então ele regula o armazenamento de ácidos graxos e o metabolismo da glicose. O PPAR-delta também é um receptor nuclear que regula, né, genes relacionados ao metabolismo de lipídios e metabolismo energético. Também estimula a oxidação de ácidos graxos no músculo, no fígado e melhora a sensibilidade à insulina e tem um papel importantíssimo no controle da inflamação. Os receptores do tipo mu, os receptores do tipo mu opioide, são acoplados também à proteína G e medeiam os efeitos de opioides.
né? Então, ele promove ali a resposta de analgesia, controle na relação tipo da euforia, sedação, depressão respiratória, e é um alvo, né, primário, né, dos analgésicos opioides, como morfina e fentanil. Os receptores delta, os receptores do tipo delta, tá? Esses receptores, também acoplados à proteína G, contribuem para a modulação da dor, efeitos antidepressivos e ansiolíticos, mas ele não tá tão envolvido na depressão respiratória e na dependência, como o receptor do tipo mu. Nós temos o receptor A3, que é o receptor de adenosina. Nós sabemos que a adenosina ela é um neurotransmissor inibitório. A modulação do receptor A3, que é um receptor acoplado à proteína G também, né, modula a inflamação, a resposta imune, né, promove proteção tecidual durante hipóxia e isquemia, tem efeito cardio e neuroprotetor. Esses são alguns dos receptores, sem falar em receptores serotoninérgicos, receptores de glicina, receptores adrenérgicos, que também são modulados pelo sistema endocannabinoide. Todos esses receptores que aqui eu descrevi para vocês são receptores que sofrem influência do 2-aracnodoilglicerol e da anandamida, e isso compõe o que nós chamamos de resposta não canônica do sistema endocannabinoide, perfeito? Então, olha só que interessante. A partir dos fosfolipídios de membrana, nós geramos ácido araquidônico. A partir do ácido araquidônico, nós geramos 2-aracnodoilglicerol e anandamida. Porém, esses dois endocannabinoides, se eles forem quebrados, vão formar ácido araquidônico também para estímulo, para a produção de leucotrienos e prostaglandinas. Então, isso mostra que esse sistema está diretamente acoplado à intensidade da resposta inflamatória. Vocês podem observar que esses dois endocannabinoides atuam em receptores endocannabinoides, receptores canabinoides do tipo 1 e 2, receptores valinoides e receptores acoplados à proteína G. Esses receptores acoplados à proteína G, principalmente, vão estimular PPAR-gama. E o estímulo do PPAR-gama, do receptor de peroxossomos ativados do tipo gama, traz benefícios no aumento da captação de glicose pelas nossas células, aumento da síntese de ATP. E se eu aumento a síntese de ATP, se eu aumento a captação de glicose, automaticamente, pessoal, eu vou aumentar as vias das pentoses, principalmente da formação da ribose e desoxirribose. Isso vai levar à formação de nucleotídeos. Sem falar também na melhora de neurotransmissores, na síntese de ácidos graxos e de aminoácidos. Porque se eu estimulo a síntese de ATP, eu estou estimulando a função mitocondrial, que vai promover um aumento do ciclo do ácido tricarboxílico, né? Ou o antigo ciclo de Krebs, que vai produzir o que nós chamamos de intermediários do metabolismo. Esses intermediários do metabolismo vão dar origem a aminoácidos, a glicose, a bases nucleotídicas, a neurotransmissores, diversas substâncias que serão necessárias, inclusive lipídios, para regeneração celular. Então, a pergunta que todos vocês têm que fazer sobre o sistema endocannabinoide é: por que eu tenho substâncias que, ao mesmo tempo, modulam neurotransmissores, modulando, assim, a resposta de inflamação e dor, e, ao mesmo tempo, ela ativa a resposta energética, síntese de lipídios, né? A síntese de bases nucleotídicas, lisossomos, adipossomos, né? Que está envolvida diretamente com a resposta de recuperação celular. Porque o sistema endocannabinoide, pessoal, é o maior sistema de regeneração que nós temos no nosso organismo, né? E aqui vocês podem ver que a anandamida, né, que é um endocannabinoide, ela melhora a atividade de adipossomos, de lisossomos e a função mitocondrial. Os adipossomos, pessoal, compõem ali um sistema dinâmico de organelas que está envolvido no tráfego entre membrana, transporte de substâncias pela membrana celular, né? O empacotamento, distribuição de lipídios e de outras substâncias que são importantes para o metabolismo celular.
Além disso, também estimula os lisossomos, que já são organelas de degradação e promovem, né, que estão atuando no sistema de eliminação de resíduos, um sistema de faxina que há nas nossas células, né? E isso promove reparo de membrana, promove autofagia, sinalização celular, melhora do metabolismo energético. Por exemplo, quando a gente fala de autofagia, que é esse processo, né, de destruição de organelas, nós temos micro e macroautofagia, os lisossomos atuam, por exemplo, na mitofagia, que é a renovação mitocondrial. Perfeito? Então, aqui é a anandamida trazendo esse tipo de benefício. Tá? Além dessa resposta, pessoal, que nós temos do sistema endocannabinoide, ele atua. Além dessa resposta do sistema endocannabinoide, ele atua nos receptores, né, também CB1, melhorando as características de resposta de endossomo, lisossomos, que nós falamos, adipossomos, reparando, né, e melhorando a função mitocondrial, controlando a atividade de AMP cíclico, promovendo a ativação da proteína quinase mitogênica, um influxo de cálcio intracelular, controlando permeabilidade de membrana celular, e isso traz benefícios, por exemplo, para o bom funcionamento do sistema nervoso central. Uma das vias importantes nessa ativação é a via de AMPK. E uma coisa que nós temos que se perguntar também é por que o sistema endocannabinoide estimula a via de AMPK? Uma via importante para a captação de glicose, sensibilidade à insulina, mas é uma via de biogênese mitocondrial. Isso por quê, pessoal? Porque reparar, promover reparo, seja de célula ou seja de tecido, precisa de energia, precisa de ATP. Reparar demanda energia. E a mitocôndria é a nossa maior fábrica ali, né, de energia, sem falar nos intermediários do metabolismo. Perfeito? Então, aqui, ó, nós podemos ver que a anandamida e o 2-araquinodoilglicerol estão atuando nos receptores clássicos, CB1 e CB2, que são receptores canabinoides, mas estão também atuando em receptores de PPAR, receptores valinoides, aumenta o influxo de cálcio, aumenta a expressão de enzimas antioxidantes, como catalase, superóxido dismutase e glutationa peroxidase. Por que eu tenho o aumento dessas enzimas antioxidantes? Porque eles vão aumentar a atividade mitocondrial. E o aumento da produção de ATP automaticamente aumenta espécies reativas de oxigênio. Então, vai aumentar a questão do estresse oxidativo. Então, eu preciso melhorar as minhas defesas, né? Sem falar, né, no estímulo ali, na relação da lipoxigenase e ciclooxigenase, que também estão envolvidos com atividade de estresse oxidativo. Além desses efeitos, pessoal, também nós temos um efeito do sistema endocannabinoide sobre o crescimento, proliferação, diferenciação, neurogênese, né? Está relacionado diretamente à migração celular, à diferenciação, à progressão, né? A controle do que nós chamamos de ciclo celular, isso principalmente pela relação da inibição da adenilato ciclase, né, frente a um segundo mensageiro celular, que é o AMP cíclico. Perfeito? Aqui nós estamos vendo que os neurônios pós-sinápticos são neurônios normalmente de liberação dos endocannabinoides, seja ali, né, do 2-araquinodoilglicerol, seja da anandamida. Esses endocannabinoides, eles são liberados, então, na relação dos neurônios, né, pós-sinápticos, mas eles possuem receptores nos neurônios pré-sinápticos, né? Na fenda sináptica, né, propriamente dita, né? E aí, pessoal, o que vocês estão vendo é que quando nós liberamos, né, ó, os 2-araquinodoilglicerol ou anandamida modulando o receptor CB1 ou CB2, nós diminuímos a atividade da adenilato ciclase, diminuímos a AMP cíclico, inibimos a ativação de canais de cálcio, também está relacionada a melhorar a atividade de canais de potássio e a inibição de liberação de neurotransmissores, aumenta a atividade da proteína quinase, né, mitogênica, e assim também eu tenho uma melhor diferenciação e proliferação
celular e além de contar com o controle do processo inflamatório. Então, o que nós vimos aqui até então, pessoal, entendendo melhor essa complexidade do sistema endocannabinoide que há em nós temos alguns receptores mais centrais, que é o receptor CB1, que está principalmente nos terminais pré-sinápticos e controlam a neurotransmissão glutamatérgica, o GABA, né? Está inibindo a atividade da adenilato ciclase, reduzindo o AMP cíclico, ativa receptores, canais de potássio, inibem canais de cálcio, tá? Estão localizados principalmente nos terminais aferentes, sensoriais, modulam a transdução da dor a partir de estímulos nocivos. O receptor CB2 também pode ser encontrado central, mas numa concentração menor, mas tem uma boa atuação periférica, principalmente, né, nas células imunológicas, mas estão encontradas também nos astrócitos e nas células como micróglias ou microglias. Controla, inibe a liberação de citocinas, de fatores linfoangiogênicos, diminui marcadores inflamatórios, controla a migração de células imunológicas e a resposta inflamatória. Os receptores valinoides são os receptores encontrados nos gânglios da raiz dorsal e nas fibras nervosas sensoriais. Tem um efeito paradoxal na dor. Tá? A ativação do receptor valinoide contribui para a transmissão da dor e inflamação neurogênica. A dessensibilização do receptor valinoide ocorre após a estimulação devido ao aumento de cálcio intracelular. A dessensibilização e inativação do receptor valinoide leva a efeitos analgésicos anti-inflamatórios paradoxais do antagonismo. Tá? Então, há uma relação, há um crosstalk, uma conversa cruzada, né, que a gente fala assim, entre os receptores valinoides CB1 e CB2, localizados em neurônios tanto periféricos quanto centrais. Os receptores de GPR acoplados à proteína G, principalmente 55, ele tem ali uma relação importante, desempenha um papel importante na liberação de neurotransmissores e está envolvido na hiperalgesia também, né, mecânica decorrente da dor neuropática inflamatória. Existem outros receptores, os receptores serotoninérgicos do tipo 7 e do tipo 2A, né? Nós temos receptores de GABA, a modulação dos receptores de N-metildeaspartato, que são receptores de glutamato. Olha só que legal, inibir esse tipo de receptor, principalmente ao receptor N-metildeaspartato, que é do glutamato, contribui para a analgesia. Modula os receptores PPAR-alfa e PPAR-gama, também trazendo efeito analgésico, anti-inflamatório e neuroprotetor. Então, são todas vias a poderem ser exploradas, tanto as vias canônicas quanto as vias não canônicas. Dentro das vias não canônicas, que chamam muita atenção, pessoal, é a PPAR-gama, né? Ele está presente no músculo, melhorando a sensibilização, né, à insulina, presente no pâncreas, aumentando, né, a liberação de insulina também, estimula a gliconeogênese, estimula a adipogênese, metabolismo de lipídios, a homeostase também, né, da glicose e o remodelamento tecidual, promovendo mais efeito Brown. No tecido adiposo marrom, aumenta a adipogênese e o metabolismo de lipídios, reduz processos inflamatórios, diminui a osteoblastogênese e aumenta a osteoclastogênese, diminui a retenção de sódio e diminui a relação com a nefropatia diabética. Controla a hipertrofia cardíaca e processos inflamatórios, diminui a inflamação por macrófagos, linfócitos B e células dendríticas. Esse é um dos benefícios do PPAR-gama, né? Sem deixar de lembrar que ele é responsável por adipogênese, né? E regula o armazenamento de ácidos graxos nos nossos tecidos, tá? E quando a gente fala de modulação da dor, pessoal, a gente tem que lembrar que a dor, ela envolve, né, a resposta de algesia e analgesia. Algesia são substâncias que causam dor, e analgesias são substâncias que tiram a dor.
nós temos uma via que leva a informação para o sistema nervoso central, conhecida como via ascendente. Essa via ascendente em vermelho são transportados, né, através de neurônios sensoriais do gânglio, né, e fazem sinapses na medula espinhal dorsal, e ela leva essa informação frente à percepção, estímulo de dor. Já a via descendente é a via que vem do sistema nervoso central para a via periférica, e ela é responsável por analgesia, por modulação da dor, né? Principalmente vem ali da massa cinzenta, periaquidual e amígdala, né? E terminam também na medula espinhal dorsal. E aqui vocês podem ver, pessoal, a expressão dos receptores canabinoides, principalmente do tipo 1. Quais são as regiões mais prevalentes da via descendente ou da via ascendente da dor, que são modulados pelo sistema endocannabinoide? O que vocês estão vendo aqui, na verdade, é que a presença do receptor CB1, tanto na via ascendente quanto na via descendente, acaba sendo benéfica para o gerenciamento da dor, e principalmente da dor crônica. E quando a gente fala nesse gerenciamento da dor, pessoal, olha só que interessante aqui, né? Ó, o que perceberam? Pacientes com neuropatia crônica, eles têm um maior aumento da expressão das enzimas que degradam a anandamida, que é a hidroxilase, né? Amida hidroxilase dos ácidos graxos, tem aumento da ciclooxigenase 2, e isso, pessoal, degrada ou diminui no sistema nervoso central os níveis da anandamida, facilitando, por exemplo, pessoal, a desenvolvimento da neuropatia crônica. Então, o que nós estamos observando aqui? Que na neuropatia crônica, os pacientes têm uma menor concentração de anandamida, maior resposta pró-inflamatória. Perfeito? E nós podemos modular, nós podemos atuar nessas vias, inibindo a hidroxilase, a amida hidroxilase dos ácidos graxos, inibindo uma lipase monoacidoglicerol, inibindo uma COX-2, uma LOX. Isso vai diminuir marcadores inflamatórios e vai diminuir a degradação da anandamida e do 2-aracnodoilglicerol, e eles vão ficar mais tempo na fenda sináptica para desencadear o seu efeito biológico. Tá? Em cima desses efeitos biológicos, o sistema endocannabinoide, então, pessoal, controla a autofagia e a apoptose, que são sistemas de limpeza, controla a angiogênese e metástase, e melhora a atividade imunológica, aumentando as defesas contra bactérias e vírus, e traz benefícios ainda na estimulação neurológica dos pacientes. Né? Os estudos mais recentes mostram benefícios na modulação do sistema endocannabinoide na osteoartrite, uma doença inflamatória crônica, né, e que também diminui a qualidade de vida do paciente frente à mobilidade e principalmente na dependência do paciente de outra pessoa, né? Então, modulando aí, pessoal, o sistema endocannabinoide, observa-se que tem uma menor redução da menor reabsorção óssea, diminui a degradação do colágeno, traz benefícios aí na prevenção da degradação e também reduz processos inflamatórios, tanto a anandamida quanto o 2-aracnodoilglicerol. Os estudos mostram que, principalmente na cápsula articular, nós temos receptores CB2, que, quando estimulados, vão aumentar o AMP cíclico, estimulando a proteína quinase A, e isso vai trazer um controle da melhora da função, vai diminuir a degradação da cartilagem e também do osso subcondral, diminuindo a degeneração, né? E diminui marcadores inflamatórios, como interleucina 1, 6, 8, TNF-alfa, metaloproteinases próximas glandinas. O resultado disso vai ser menos dor, menos alodinia, menos hiperalgesia, inflamação, degradação de cartilagem e destruição de matriz óssea. Perfeito? Sem contar, pessoal, ainda na própria cefaleia.
A gente sabe hoje, pessoal, na cefaleia, que nós temos um peptídeo, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. É esse carinha aqui chamado CGRP. Esse peptídeo, pessoal, ele é responsável hoje pela toda a cascata envolvendo as cefaleias, enxaquecas, né? Nós temos medicamentos da classe dos biológicos que atuam nesse peptídeo de maneira específica. São medicamentos caríssimos, né? E a gente sabe que na via da cefaleia nós temos uma relação importante com a via trigeminal, né? E hoje nós sabemos que atuar no sistema endocannabinoide traz uma inibição, né, da atividade desse peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, e isso ajuda a trazer alívio e melhora de qualidade de vida dos pacientes. Lembrando que a cefaleia, pessoal, é a doença que mais promove afastamento, né, de colaboradores do trabalho, né? É a doença que promove maior perda de dias de trabalho durante o ano, né? Existe uma relação importante, pessoal, hoje muito discutida, porque quando a gente fala da expressão gênica de receptores CB1, nós sabemos que é mais prevalente no sistema nervoso central, mas nós hoje não podemos falar que o CB2 está ausente. Na verdade, ele é menos expresso, mas ele é encontrado, pessoal, em células da glia e até mesmo em neurônios. E a sua atividade modula canais iônicos, a função de sinapse, né? Está relacionada a modular a resposta inflamatória, imunológica, apoptose e degeneração celular, trazendo benefícios ali nas desordens, né, neurológicas e neuropsiquiátricas. Perfeito? Há evidências importantes da modulação do sistema endocannabinoide, principalmente controlando a adenosina, controlando a resposta pró-inflamatória pelo PPAR-gama, diminuindo marcadores como interleucina 6, 1, TNF-alfa e NF-κB, e ainda melhorando a atividade serotoninérgica, aumentando a anandamida e 2-aracnodoilglicerol. Perfeito? Essa resposta traz benefícios numa função neuroprotetora e neuromoduladora, por exemplo, na doença de Parkinson, promovendo um controle da atividade dos astrócitos, das células das micróglias ou microglias, né? E isso diminui, inibe a neurodegeneração, diminui então esses marcadores e a neuroinflamação, trazendo neuroproteção e aumentando fatores de crescimento neuronal, como BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, NGF, que é um fator de crescimento neuronal, e assim como outros fatores que estão relacionados a diminuir ali estresse oxidativo, inflamação e recuperar função neuronal. Basicamente, pessoal, os endocannabinoides, anandamida e 2-aracnodoilglicerol, inibem a via inflamatória de NF-κB, inibindo ciclooxigenase do tipo 2, controlando o metabolismo energético, né? Diminui o estresse oxidativo por estimular o fator eritroide do tipo 2, aumentando a enzima antioxidante, controlando o estresse oxidativo, e aumenta BDNF, promovendo a neurogênese. O resultado disso é neuroproteção e contrário das vias pró-inflamatórias, tá? Os músculos também sofrem modulação, né, do sistema endocannabinoide. Nós também temos ali o sistema endocannabinoide atuando nos músculos. Hoje a gente sabe, pessoal, que os praticantes de atividade física têm um sistema endocannabinoide mais responsivo, têm um sistema endocannabinoide mais ativo. Isso fica claro quando a gente entende o que a atividade física faz. A atividade física, pessoal, ela proporciona microlesões nas fibras musculares que precisam ser recuperadas, regeneradas, e o sistema endocannabinoide é um sistema fantástico na regeneração. E é isso que nós precisamos no pós-treino, por exemplo. Então, quando nós treinamos, pessoal, nós aumentamos os níveis de anandamida e de 2-aracnodoil. A atividade física é inibidora das enzimas de degradação, principalmente, né, da amida hidroxilase, né, dos ácidos graxos,
e da lipase monacilglicerol, né, que degrada o 2-araquinodoil, que degrada a anandamida. A atividade física é estimulante das enzimas de síntese da N-acilfosfatidiletanolamina fosfolipase D e da lipase de diacilglicerol. Então, o sistema endocannabinoide de um praticante de atividade física ele é mais ativo, né? Ele é mais responsivo, exatamente porque ele tem uma maior necessidade, ele precisa mais desse sistema ativo. Perfeito? Muito bem. Então, o que a gente viu até esse momento, pessoal? Nós vimos, então, que o sistema endocannabinoide ele é composto por receptores clássicos, que são o receptor CB1 e CB2, mas nós também, o sistema endocannabinoide também atua em receptores como GPR, valinoides, PPA, receptores da adenosina, receptores serotoninérgicos, receptores GABAérgicos, né? Existem as enzimas de síntese, existem as enzimas de degradação desse sistema endocannabinoide, e ele está presente no nosso organismo como um todo. É responsável por neurogênese, diminui a neurodegeneração, melhora a função cognitiva, está relacionado principalmente à modulação do nosso comportamento, função contrátil da musculatura lisa, né? Traz benefícios no controle do apetite, da inflamação, da nocicepção, tá? E também na relação frente à proliferação e crescimento celular, né? Tudo isso está relacionado ao sistema endocannabinoide e sem deixar de falar da modulação do humor dos nossos pacientes, né? Da nossa modulação do humor também frente ao sistema endocannabinoide. Uma das formas, pessoal, de modular o sistema endocannabinoide hoje, e que é muito estudada, é com compostos bioativos. E quando a gente fala, pessoal, de sistema endocannabinoide, é claro que nós lembramos de cannabis, que é uma planta, né? Nesta planta, nós não temos somente os compostos famosos, o delta ou o CBD, né, que é o canabidiol. Dentro das plantas, dentro dos fitoterápicos, nós temos substâncias que são chamadas de terpenos. E esses terpenos também são ativos e atuam no sistema endocannabinoide, seja atuando diretamente em receptor, seja estimulando a síntese, ou seja, inibindo as enzimas de degradação. Exemplos desses terpenos: o muleno, pineno, limoneno, mirceno, cariofileno, terpinoleno, linalol e ocimeno. São compostos que possuem atividade sobre o sistema nervoso central, modulando inúmeras funções, seja função cognitiva, seja dor, inflamação, né? Eu separei alguns compostos para mostrar para vocês, ó, que são atuantes no sistema endocannabinoide, trazendo benefícios, né, principalmente na modulação da dor neuropática. Berberina, capsaicina, beta-carofileno, ácido clorogênico, curcumina, né? Nós temos aqui ainda genisteína, né? Huperzine A, licopeno, naringina, ômega 3, palmitoil, etenolamina, né? Nada mais é do que o PEA Bioactive, quercetina, resovina, resveratrol. São substâncias, então, que vão modular ali o sistema endocannabinoide, trazendo benefícios nas dores neuropáticas, principalmente, né, pessoal, porque eles atuam como esses terpenos. Grande parte dessas substâncias, pessoal, vão atuar aqui, ó. A anandamida, ó, a anandamida, ela é degradada pela hidroxilase da amida e da hidroxilase dos ácidos graxos, e o 2-araquinodoilglicerol é degradada pela lipase monacilglicerol. Então, se eu pudesse inibir essas duas degradações, o resultado disso seria o quê, pessoal? Aumentar a anandamida e aumentar o 2-araquinodoil em fenda sináptica. Se eu aumento eles na fenda sináptica, automaticamente eu estou tendo uma melhor resposta biológica. Então, não necessariamente os terpenos precisam atuar em receptor para modular o sistema endocannabinoide.
Uma outra substância, pessoal, e uma relação direta da modulação do sistema endocannabinoide é a nossa dieta. Quanto mais inflamatória for a nossa dieta, maior o desvio do ácido araquidônico para a produção de prostaglandinas de leucotrienos. Menos anandamida e menos 2-arachidonilglicerol eu tenho. Quando eu tenho uma melhor ingesta de ômega 3 e uma dieta menos inflamatória, o que acontece? Sobra mais ácido araquidônico para a formação de anandamida e de 2-arachidonilglicerol. Então, pessoal, a ingesta de ácidos graxos poliinsaturados do ômega 3, como ácido docohexanoico e eicosapentaenoico, que é o PEA, essas substâncias são moduladoras do tipo de resposta que eu tenho no sistema endocannabinoide. Muitas vezes, para fazer com que meu paciente comece a responder melhor à modulação do sistema endocannabinoide, eu preciso fazer uma estratégia de um curto período de tempo, com doses muito altas de ômega 3, para aumentar resolvinas, protectinas e maresinas, que são substâncias que modulam o desfecho da inflamação, não permitindo que ela se cronifique. Isso vai fazer com que eu tenha uma diminuição da intensidade da inflamação e já comece a melhorar a produção de 2-arachidonilglicerol e anandamida. E aí eu vou ter a resposta no gerenciamento tanto da inflamação quanto da dor do meu paciente. Uma outra substância, pessoal, que é muito estudada na modulação do sistema endocannabinoide é o beta-cariofileno. O beta-cariofileno, pessoal, ela tem ação anti-inflamatória, tem ação antioxidante, antidiabética, neuroprotetora, antitumoral, traz benefícios nos casos de alodinia, né? O beta-cariofileno, pessoal, olha só, ele modula PPAR-gama e PPAR-alfa, trazendo todos aqueles benefícios, né, pessoal, sobre o metabolismo de lipídios e de ácidos graxos, tá? Traz benefícios também sobre o metabolismo energético, tá? Reduzindo processos inflamatórios, mas ele é um ativador do sistema do receptor CBD, canabinoide tipo 2, diminuindo a inflamação, lipólise, né? Reduzindo estresse oxidativo, melhorando a captação de glicose, né? E ajudando na homeostase. Isso, principalmente, pessoal, é importante para paciente diabético. Por quê? A hiperglicemia, a inflamação e o estresse oxidativo do paciente diabético leva ao desenvolvimento de uma complicação, de uma comorbidade, que é a neuropatia diabética. Perfeito? O beta-cariofileno, pessoal, ele inibe receptores da inflamação, que são os toll-like receptors, atua nos receptores mu-opioides, que são receptores acoplados também à proteína G, né, que promovem analgesia, sedação, e é importantíssimo aí para o controle da dor. Ativa receptor PPAR-alfa e PPAR-gama, principalmente, né? O PPAR-gama está relacionado ao metabolismo de lipídios e de glicose, regula o armazenamento de ácidos graxos, né? E a sensibilidade à insulina. E o receptor PPAR-alfa atua na oxidação dos ácidos graxos, que é beta-oxidação, metabolismo energético e homeostase da glicemia. E sem falar que o beta-cariofileno é um estimulante direto do receptor de CB2. Perfeito? Isso vai trazer benefícios no aumento das enzimas antioxidantes, diminuindo os marcadores inflamatórios, como TNF-alfa, interleucina 6, 1 e NF-κB, diminui a resistência à insulina e controla o perfil lipêmico do paciente, aumenta a transcrição de GLUT4, aumentando a captação de glicose e a sensibilidade à insulina, e principalmente para nós, diminui a substância P, diminui TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, e isso diminui o quê? A neuropatia diabética, mas também diminui nefropatia diabética. Então, quer dizer, o beta-cariofileno, pessoal, ele é um modulador do sistema endocannabinoide com inúmeros benefícios em dor e inflamação periférica e principalmente, né, pessoal, na neuropatia diabética. Além disso, pessoal, ele também, o beta-cariofileno, atua modulando a neuroinflamação.
trazendo benefícios na neuroproteção, reduz estresse oxidativo, aumenta a SOD, que é a superóxido dismutase, estimula a via de PGC1-alfa, que é a via de biogênese mitocondrial, aumenta BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, diminui marcadores inflamatórios e aumenta o colesterol bom, que é o HDL. É uma moduladora direta, né, das micróglias ou microglias e das células imunológicas mediando ali a liberação de mediadores inflamatórios. Um outro efeito, pessoal, desse beta-carofileno é frente à poluição, à exposição ambiental, porque ele inibe a proliferação de células neoplásicas no nosso corpo, reduzindo, assim, a dor aguda e a dor crônica, que podem estar envolvidos, por exemplo, com neoplasia. Então, o beta-carofileno, pessoal, medeia ali a analgesia pelas beta-endorfinas e também pela sensibilização central, não impedindo aquela sensibilização central de dor crônica. E isso tudo ajuda na resposta frente à analgesia e no controle de marcadores inflamatórios envolvidos com a dor. Aqui nós temos um estudo da osteoartrite, um estudo de beta-carofileno em modelo animal de osteoartrite, mostrando principalmente, pessoal, melhora da relação de mobilidade, de força articular, trazendo um efeito importante para nós, né, frente às lesões também, né, e na melhora dos scores globais da osteoartrite. Aqui um segundo estudo, pessoal, do beta-carofileno, aumentando a síntese do colágeno do tipo 2, a relação da agrecam, tá? Também trazendo benefícios, né? E, por último, uma substância chamada de geranil-geraniol, que é da classe dos prenis, né? Ela faz geranil-geraniol, está no nosso corpo e é responsável por prenilação. Ele faz o quê, pessoal? Ele estimula miogenina e MIC1, que são genes que estão relacionados à expressão no ganho de massa muscular. O geranil-geraniol faz isso frente às células pluripotentes, principalmente as células mesenquimais presentes no tecido muscular. Mas ele também inibe a atrogenina, a expressão de um gene que é responsável pela sarcopenia, pelo dano, pela perda de massa muscular. Então, o geranil-geraniol traz esse benefício também, né? E isso aumenta a proliferação de mioblastos, trazendo o benefício de ganho miofibrilar. E o último estudo, pessoal, mostra também que o geranil-geraniol ele neutraliza o efeito tóxico do ácido zoledrônico, que está na classe ali dos bifosfonados. O geranil-geraniol atua ali nas células mesenquimais, que são células pluripotentes, promovendo proliferação e diferenciação. Essas células são responsáveis por reparação de tendão, dos ossos, do tecido adiposo, músculo, cartilagem e também da medula óssea. Então, pessoal, o geranil-geraniol, ele acaba por esses mecanismos que eu demonstrei para vocês, tendo uma substância de estímulo de mecanismos de regeneração, de recuperação celular e tecidual. E isso também é um modulador, isso torna ele também um modulador do sistema endocannabinoide. Perfeito? Era isso que eu tinha preparado para vocês, para mostrar as vias, as conexões do sistema endocannabinoide com dor e inflamação. O mais importante para mim é que vocês tenham essa visão do que o sistema endocannabinoide não é um sistema somente de modulação de neurotransmissores. Na verdade, nós temos um sistema muito complexo, um sistema muito antigo, envolvido com a evolução do ser humano, principalmente a relação de milhares de anos atrás, quando nós não tínhamos antibiótico, nós não tínhamos medicamento. E se o nosso antepassado se machucasse no ambiente, na floresta, isso poderia levar ele à morte. Então, isso fez com que o nosso organismo desenvolvesse um complexo sistema que está envolvido com a resposta inflamatória, atividade de células imunológicas, produção de lipídios, produção de bases nucleotídicas, de aminoácidos, de resposta de limpeza celular.
Tudo isso, na verdade, pessoal, não é somente para modular neurotransmissor. Tudo isso, na verdade, é para promover recuperação, regeneração, trazer a homeostase de volta. E esse sistema traz benefícios importantíssimos no controle da dor e da inflamação dos nossos pacientes. Espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído para o entendimento do sistema endocannabinoide. E, mais uma vez, foi uma honra imensa estar aqui com vocês. Obrigado a toda a equipe da Central Farm.